Povo de Deus, sejam bem-vindos. Eu quero ler alguns comentários e também responder algumas perguntas aqui dos inscritos. Não vou prometer ler o comentário e a pergunta de todos, porque senão esse vídeo ficará muito grande. Vamos começar aqui. O primeiro comentário. Jussara Oliveira. Para smartphone, posso usar datasheet em substituto também? Ela assistiu esse vídeo aqui, provavelmente foi algum circuito integrado ou algum componente que eu substituí. Então, Jussara, com certeza você tem que usar o datasheet. Se você não encontrar o esquema da placa, é interessante, e mesmo que encontre o esquema da placa, é interessante que você procure o datasheet do componente ou do circuito integrado, caso tenha alguma dúvida. Aqui novamente ela pergunta, Jussara Oliveira, sem esquema, né, dois pontos, posso usar o datasheet como substituto? Sim. Acabei de responder, né? Henrique Moreira. Olá, Henrique. Inscrito há 4 dias. Seja bem-vindo, meu amigo. Nesse vídeo você disse no título que essa placa-mãe tem o defeito parecido e tem o mesmo exame, mas solução diferente. Qual é a outra placa-mãe que você fez o mesmo exame? Obrigado por fazer esses vídeos, salvando a gente, pois dessa vida não vamos levar nada, realmente. Deixa eu dar um like aqui, um coraçãozinho. Henrique, veja bem, eu não vou lembrar qual foi a placa que eu fiz o mesmo exame. Esse vídeo aqui já deve ter uns 2 anos que eu fiz, então não vou lembrar. Mas, só para reforçar, existem placas que o problema é parecido. Os sintomas, por exemplo, uma placa que liga-desliga, e você resolveu porque foi um MOSFET que estava inoperante, e a outra, digamos que o sintoma também era de ligar e desligar, mas você resolveu porque foi uma desoxidação, por exemplo. Entendeu? Então, assim, os sintomas são parecidos, mas a solução é diferente. Antônio Ângelo de Lima Filho. Ângelo novamente. Fiz do mesmo jeito e ela dá um bip. Fiz do mesmo jeito e ela dá um bip e para. Não fica bipando direto, apenas dá um bip e para. Será influência em alguma coisa? Ele fica do lado de um PWM aqui, que está esquentando a ponte, né? Ou a ponto de queimar o dedo, e a placa não liga. Ele assistiu esse vídeo aqui que eu estava ensinando testar o MOSFET na placa-mãe. Veja bem, Ângelo, se você retirou o MOSFET da placa-mãe e fez o teste que eu expliquei, ele só dá um bip e para, ou você está errando aí no teste, ou veja aí se o seu multímetro está com a pilha boa. Porque eu acho muito difícil alguém fazer um teste no MOSFET igual eu fiz aqui, fora da placa, o qual eu falo, né? E você chavear, colocar uma tensão no gate e depois na escala de bip, você colocar ali, tanto faz a ponteira preta ou a ponteira vermelha no dreno ou no source. Se está na escala de bip, ele vai ter que bipar, independente da ordem das ponteiras. Se ficar alguma dúvida, Antônio, entre em contato comigo. Neviton Marques Santos. Por isso tem que usar a fonte assimétrica na maioria das vezes. Isso mesmo. A fonte de bancada, né? Na verdade, fonte simétrica é muito importante na manutenção. Deixa eu dar aqui um like, um coração. Deixa eu voltar aqui e dar um like aqui. Deixa eu ver agora. José Antunes Cardoso. Explicação muito boa, didática. Parabéns, mestre. Obrigado, Antunes. Catiúcia Dantas. Fiz tudo, ainda não funciona. Ela assistiu esse vídeo aqui, onde o título é Notebook sem funcionar, teclado numérico. Foi alguma configuração aqui do teclado que eu ensinei como resolver, e ela disse que fez tudo e não funcionou. Então, Catiúcia, você tem que procurar outra solução. Dá um like aqui, um coração.
Antônio Ângelo de Lima Filho Ângelo, novamente aqui. Estou com uma placa Samsung e não dá vídeo. As bobinas que ficam do lado do processador não tem tensão. Tirei uns MOSFETs que ficam perto do processador. Não estão chaveando. Será que se eu trocar resolve? Antônio, aí na base do achômetro fica difícil, viu? Será que se você trocar resolve? Eu não sei. Não sei te dizer assim na lata, troca que resolve. Aí tem que ser análise, tem que diagnosticar com um pouco de paciência aí para ver se resolve. Tá bom? Não é interessante o técnico sair arrancando tudo sem noção para tentar na sorte. Isso não é bom. É bom que você tenha uma linha de raciocínio e ter pelo menos ali de 80 a 90% de certeza para você não sair pipinando a placa. Tá bom, Antônio? Um abraço. Mais um like, mais um coração. O Washington Silva Soares, inscrito aqui no canal há 2 anos. Ótimo trabalho com qualidade. Obrigado, amigo. Jandeilson, tecladista. Na placa só dá para saber se o MOSFET está em curto. Para saber se está armando e desarmando, só tirando mesmo. Peguei 2 aqui que estava dando curto no gate para o source. E na placa não mostrava que estava em curto. Só quando tirei foi que descobri. Muito bem, Jandeilson, é isso aí. Na placa, pessoal, engana muito. Por isso, eu explico nesse vídeo que é importante vocês retirarem o MOSFET da placa. Vai dar um pouco de trabalho, mas é assim que deve ser feito. Aula muito boa, professor. Obrigado, Gerson Sobral. Júlio César Ferreira, inscrito aqui há 4 anos. Bom dia, Magnata Silva. Gostei da aula, professor. Sempre aprendo com suas aulas de placas de notebook e desktop. Abraço, Magnata Silva. Abraço para você também, Júlio César. Gesiel de Souza Ribeiro. Muito bom, professor. Obrigado, Gesiel. Rafael Vicente. Aqui ele se refere aos minutos. 5 minutos e 8 segundos. E se aumentar a tensão de entrada para incitar o MOSFET? Com a fonte de bancada ou pilha com 9 volts. Pois 3 volts é insuficiente para incitar ou dar nível alto no MOSFET. Rafael, eu teria que voltar ao vídeo para ver aqui do que se trata. Mas veja bem, na verdade, 3 volts não é suficiente. Quem determina a insuficiência de tensão no gate do MOSFET é o documento do MOSFET. E quem é o documento do MOSFET? O datasheet. Então, eu não posso dizer a olho nu que 3 volts é insuficiente no gate do MOSFET. Porque se você pegar o datasheet, nesse MOSFET que eu testei, o datasheet diz que o mínimo de tensão para que esse gate, para que esse MOSFET funcione, é de 1 volt. O mínimo de tensão. É um parâmetro chamado de VGS-TH. Quem comprou meu curso e está na parte de MOSFET, sabe o que eu estou dizendo. Que aciona o MOSFET. Mas se você quiser também fazer o teste com a fonte de bancada, é ótimo também. Tá bom, Rafael? Um abraço, seja bem-vindo e obrigado pela sua participação. Rafael Vicente, bom dia, professor. Rafael mais uma vez. Bom dia, professor. Faz um vídeo mostrando como testar um transformador Chopper das placas fontes de TV, principalmente aquele Chopper com 4 terminais na entrada. Rafael, seria interessante, mas eu não trabalho com placas de TV e não trabalho também consertando fontes. Mas eu posso a qualquer momento fazer sim um vídeo sobre esses transformadores, tá bom? Um abraço, obrigado pela sua participação mais uma vez. Cleimar Vidal. Oi, professor, tudo bem? O teste da placa você fez diferente do teste fora da placa. Na placa você fez o teste conduzindo o negativo do source para o dreno. No CI fora da placa você fez primeiro o teste conduzindo do positivo do source para o dreno, após ter ativado o circuito. No segundo teste, com ele desativado, você fez de novo conduzindo o negativo do source para o dreno. Não sei o datasheet deste CI aí, mas pela lógica ativado, a corrente só passa em um sentido devido aos diodos internos do CI
no multímetro, positivo para o negativo. É isso mesmo? Parabéns pelos seus vídeos. Extraio bastante conhecimento a partir deles. Obrigado por compartilhar conhecimento. Cleimar Vidal. Se eu não esqueci aqui o seu comentário, que é muito grande, mas veja bem. 90% ou então 99,9% o MOSFET canal N ele conduz do dreno para o source. Pessoal, isso não é uma regra. E posso arriscar dizer que 99,9% o MOSFET canal N ele conduz do dreno para o source. E dentro dele, como você falou aqui no comentário, existe sim um diodo. É um diodo de proteção. Só que do dreno para o source, esse diodo ele está reverso. Ele não está direto. Ele está direto, sim, do source para o dreno. Se você respeitar a condução do diodo, eu colocando a ponteira vermelha no source e a preta no dreno, ele vai dar uma condução. Ele não vai bipar, pessoal, ele vai dar uma condução. Como se fosse o teste do diodo comum, do anodo para o catodo. A ponteira vermelha no anodo e a ponteira preta no catodo. Ele vai dar uma condução. Se você inverter, ele não vai conduzir. É a mesma coisa do MOSFET. Mas, se tratando do teste de chaveamento, onde você injeta a tensão, a ordem das ponteiras não tem nada a ver. Porque se é um teste de continuidade, todo mundo sabe que teste de continuidade não existe ordem de ponteira. Entendeu? Se você pegar um pedaço de fio, tanto faz você colocar a ponteira vermelha de um lado, a ponteira preta do outro, ou inverter, vai ter que dar continuidade. Então a mesma coisa é o teste do MOSFET. Quando eu injetar uma tensão no gate, o MOSFET vai ligar. Então não importa qual a ponteira que eu vou usar no source nem no dreno. Para te dar uma certeza que o MOSFET está em funcionamento, é só nesse teste de liga-desliga injetando tensão no gate. Um abraço, vou te dar um like aqui, seja bem-vindo. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Giliardi Gomes. Show de explicação, muito boa didática. Parabéns, professor. Obrigado, Giliardi. Se eu não me engano, acho que Giliardi é meu aluno, né? Se eu não me engano. Marco Aurélio Martins. Inscrito no canal há 2 meses. Parabéns, professor. Muito boa explicação. Para entenderem que testar componentes eletrônicos dentro do circuito nunca teremos uma certeza que está em bom funcionamento. Isso mesmo, Marco Aurélio. É importante retirar. Carlos Brasil, show, curto muito seus vídeos. Obrigado, Carlos Brasil, seja bem-vindo. Ederson Vicente, inscrito há 6 meses. Excelente, professor. Obrigado, Ederson. Pessoal, vamos ficar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Depois a gente faz mais um vídeo referente aos comentários. Um abraço, se você gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Não deixe de se inscrever nesse canal. Um abraço.